Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje vamos por temas, porque tem muita coisa acontecendo no São Paulo, muita coisa para ser falada que eu vou explicar exatamente tudo aqui para vocês. Galera, é simplesmente inacreditável, é simplesmente bizarro o que nós estamos vendo. E aí, nós vamos, a partir disso, tentar entender se é bom ou ruim as demissões, né? Do Belmonte, Nelsinho, Chapecó. E aí nós vamos falar de tudo, da situação do Crespo, Muricy, Casares, o amanhã do São Paulo, porque não é possível, não é brincadeira. Antes da gente começar, quem não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse like, vão deixando esse likeinho, que likezinho dá uma moral. E hypem o vídeo também pra nós espalharmos aqui, compartilha aí, pra nós espalharmos pro máximo de São Paulinos, pro máximo dos São Paulinos e das São Paulinas, de quem ama de verdade esse clube, de quem chega aqui e dá a cara pra bater, né? Da gente, vocês que estão aqui comigo todos os dias. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. É simplesmente inacreditável o que está acontecendo. Eu nunca vi o São Paulo dessa forma. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo e a falta de esperança para um amanhã. Porque é inacreditável, é inacreditável. Tivemos essa vergonha, esse vexame histórico contra o Fluminense. E aí, o Juba falou uma coisa muito interessante. Meu irmão Juba, da coletiva do Juba, falou uma coisa muito interessante e a galera na live começou a concordar. E eu tive que concordar também que talvez, ou não, ou realmente, essa vergonha, esse vexame histórico dessa partida contra o Fluminense, esse 6-0, essa vergonha, pode ter sido bom para o São Paulo nesse momento, para dar um chacoalhão nessa gente inútil, incompetente e incapaz, nessa gestão imunda do São Paulo, escrota. Talvez tenha sido bom isso acontecer porque eles iriam ou não iriam ter movimentações nenhuma. Não teriam movimentações nenhuma para a temporada de 2026. Aí o Luiz Gustavo, de forma muito honrada e digna, dá aquele grito desesperado pós-jogo numa entrevista. Perdão, gente. Numa entrevista que o Luiz Gustavo ganhou o torcedor São Paulino ali. O que o Luiz Gustavo fez foi se importar com a gente, foi tentar expor um pouquinho da canalice, da bagunça que virou o São Paulo e que não condiz com a grandeza do clube. Essas pessoas que estão gerindo o São Paulo, que não respondem por mim, e eu tenho certeza que não respondem por você, estão destruindo o clube. E o Luiz Gustavo, de forma muito assertiva, de forma muito honrada, chegou e expôs, porque a gente sabe que o São Paulo tá sequestrado. Só que o que o Luiz Gustavo fez ajuda demais a expor um pouco essa gente imunda que comanda o São Paulo. E esse Rui Costa, que agora é o diretor aí, é o cara do futebol, junto com o Muricy, que deveria ser mandado embora agora. Manda esse Rui Costa pra PQP. Desculpa aqui, gente. Manda esse Rui Costa pra PQP e o Muricy, por todo o carinho, por toda a admiração e o respeito que eu sempre tive pelo Muricy, não faz absolutamente nada. Pode ir embora o Muricy também. Um cara que pra mim seria o termômetro nosso, né, da torcida, de quem realmente ama o São Paulo. Para com essa diretoria duvidosa, mentirosa, ridícula, ruim. Então pode ir embora, Muricy. E você, Rui Costa, toma vergonha na sua cara. Você não significa, você não representa nada. O São Paulino não te conhece. O São Paulo não te conhece. Você não é nada para o São Paulo. O que o Luiz Gustavo fez foi maravilhoso. Você vem falar que vai conversar com o Luiz Gustavo, meio que num tom de cobrança, meio que descontente com a fala do Luiz Gustavo, você que vá pra aquele lugar, Rui Costa. Você não é nada. Você não significa nada pelo São Paulo. Você não é nosso representante. Você está aí porque você foi colocado por pessoas irresponsáveis, por pessoas patéticas. Então você não nos representa. Você não fala por nós.
Você não é nada pra nós. O Luiz Gustavo dá certo. Quem é você? Você não é nada. Aí, galera, não era pra chegar nisso aqui, mas não dá mais. Não dá mais. Acho que dá pra comemorar. Pelo menos nós temos 3 inúteis a menos que estão demitidos de forma oficial. Pelo menos são 3 inúteis a menos. Belmonte, Chapecó e Nelsinho. Tidico, você é iludido, tal. Eu comemoro por eles aparentemente estarem afastados. Mas muito que parece ser, obviamente, outra movimentação política e escrota dessa gestão horrorosa. É óbvio que aparentemente isso é uma movimentação política. Ó, tira esses caras agora, depois a gente vê o que faz. Muito provavelmente o Belmonte, se não for o candidato à presidência de 2026, é um dos grandes nomes aí na política interna do São Paulo. Política nojenta, imunda, escrota. Então chegou um momento que não dá nem pra acreditar na demissão de inúteis, incompetentes. É inacreditável pra onde levaram o São Paulo. É inacreditável. Presidente Júlio Casares deu uma entrevista coletiva inflamada, mais do mesmo, lixo do lixo. Não respondeu. As falas dele pra mim são lixo, garbage. Lixo. Lixo. As suas falas pra mim, presidente Júlio Casares, representam lixo. Discursos inflamados, pra mim discursos surreais que não condizem com a realidade do São Paulo. Fala e não fala absolutamente nada. Não tem pulso firme, não tem atitude. Não assume a culpa pelos problemas e não assume responsabilidade. E não faz nada realmente drástico pro bem do São Paulo. Realmente que vai ter alguma... que seja algo efetivo pro clube. Galera, eu juro que eu não queria chegar nesse tom aqui no vídeo. É que não dá. Então, demissão em massa agora. Foi feito um apelo, tivemos quantas? 41 assinaturas lá da oposição, né? É o circo, né? A gente fica aqui olhando o circo, né? O São Paulo, infelizmente, virou um circo. Aí fizeram lá um apelo pro Júlio Casares sair, né? Abaixo assinado ali, que tem uma regrinha lá, que tem um artigo lá, uma lei, sei lá, mas que a grosso modo, falando de forma informal aqui, falando na informalidade, é por incompetência, é por incapacidade de gestão. É uma coisa, assim, inacreditável. E eles, eles não têm a mínima vergonha na cara. Eles são caras de pau. Principalmente o Casares e o Rui Costa, que são os que ultimamente se posicionaram. Tem cara de pau pra chegar e falar que tá mais ou menos tudo bem, que estão trabalhando pra mudança. É uma coisa assim surreal e inacreditável. Então, demissão em massa agora. Aí ele chegou e falou de CEO, Márcio Carlo Magno, que era um superintendente. Agora ninguém mais sabe nada, não tem mais diretor de futebol. Ah, vai ficar com o Rui Costa e o Muricy o futebol. Márcio Carlo Magno vai ser o CEO. Ele nomeou um CEO como se o São Paulo fosse uma empresa independente. Ele vai delegar, é óbvio, porque amanhã ou depois ele vai falar que a culpa é do Márcio, ou do Rui Costa, ou do Muricy, ou do Crespo, ou do técnico que lá estiver. É patético! É patético! Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha isso aí pros São Paulinos. São Paulinos, pra São Paulinas, pra quem ama o São Paulo.
para quem ama o São Paulo, para quem quer ver o São Paulo com alguma mudança. É o nosso jeito de protestar, é o nosso jeito de tentar fazer alguma diferença aqui. Então, nós deveríamos estar comemorando -3 inúteis, só que nós estamos tão castigados, nós estamos tão massacrados pela incompetência e da inutilidade de muitos, que a gente só quer saber de quais são os próximos. Era para ter saído como saiu Belmonte, Nelsinho, Chapecó, com todo mundo. Casares, Rui Costa, Muricy, tira todos! Manda todos embora! Demissão em massa no São Paulo agora! Agora! Não serve mais! Bando de inútil! Se o Casares fosse minimamente, se ele tivesse o mínimo de amor pelo São Paulo, ele sairia, ele renunciaria. Mas sabe por que ele não vai fazer isso? Porque, pra mim, isso é opinião, tá? O que eu acho. Ele nos odeia e odeia o São Paulo. Ele vai afundar e tentar destruir o São Paulo o máximo que ele pode. O máximo que ele pode. De novo, desculpa pelo tom do vídeo, queria chegar aqui com mais esperança, porque vai ter que ter mudança. Ele prometeu pro Crespo que vai ter que reformular o time. Time inadmissível. E esse departamento médico inexplicável. Ele prometeu pro Crespo e o Crespo já tá falando, já deixando bem claro, que se não mudar agora, o Crespo vai sair. Crespo vai sair do São Paulo em 2026, não vai ficar. Ele está alertando nas coletivas. Cheguei aqui em junho, julho, sei lá, me falaram que ia ter dinheiro pro final do ano, segura a onda aqui, vai ter dinheiro. O Crespo tá se importando com dinheiro, não pra ele, pra reformular o elenco, pra montar o time, qual é o plano, qual é o planejamento, o que vai disputar, pelo que vai brigar, quem vai sair, quem vai contratar. Crespo está alertando disso. E agora eu vou falar do Crespo. O Júlio Casares, para concluir o Casares aí, da forma mais nojenta, que não nos surpreende em nada, que nós já estamos acostumados a ver, falou do departamento médico. Tudo. Em relação a... pra ele, eu não sei o mundo que ele vive, ele fala que ele está trabalhando... Pra mim é muita cara de pau, tá? Pra mim é muita cara de pau. Mas ele dá a entender que ele fala com a maior cara lavada que ele tá trabalhando pro superávit, pra quitar as dívidas, pra melhorar o departamento médico. Falou, vocês sabem, vocês estão aqui no CT... Vocês estão vendo que a gente reformou tudo, vestiário, refis, não sei o quê. Olha, então, se você fala que está trabalhando nisso, que você está fazendo essas coisas, você é o pior profissional da história. Se você fala que está trabalhando e está comprovando que você está trabalhando, você é o mais horroroso, você é o pior da história. Porque olha o reflexo do seu trabalho. Olha a nossa temporada. E aí, gente, eu não acho que vai ser pior. Como é que vai ser pior a temporada do São Paulo? Nós estamos para não nos classificarmos para Libertadores. Não tem mais time, porque o departamento médico é incapaz de recuperar os jogadores. Ou seja, todo mundo que chega no São Paulo é pior. Porque não é que o cara se machuca. É que eles quebram o jogador, eles tiram o cara de atividade. Então como é que o ano que vem vai ser pior? Se a gente tá para não se classificar da Libertadores, fomos eliminados de forma ridícula da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e não ganhamos absolutamente nada e não temos time. Como é que o ano de 2026 vai ser pior? Que conversa é essa? É patético. As suas falas, Casares, pra mim, e as suas declarações, pra mim, são patéticas. Patéticas. Na moral. E aí agora é o seguinte. Hernan Crespo. Vocês sabem como eu sou imediatista com o técnico. Vocês sabem disso.
Hoje, eu não gosto do trabalho do Crespo como técnico. Só que não dá pra fazer nenhum tipo de análise. Não existe. Nós estamos falando de um 6-0 que daria pra gente colocar a culpa em qualquer jogador e no técnico também. Nós estamos falando de um 6-0 em que a gente aponta e olha pra essa gestão horrorosa e patética. Então não dá. Em nenhum momento, pelo 6-0, nós culpamos o Crespo e o Yang, o goleiro, por exemplo. Não conseguimos culpar porque nós sabemos que o problema é outro. Então vocês sabem o quão eu sou imediatista do técnico e o trabalho do Crespo não tem me agradado. Acho que independente de qualquer coisa ele poderia fazer diferente, fazer mais. Eu entendo todos os problemas, mas poderia fazer mais. Só que, mediante todo esse cenário que se desenhou de um São Paulo sequestrado, eu hoje não consigo colocar a culpa no Crespo. Assim, pra mim poderia fazer mais, não estou gostando do trabalho. Hoje, o problema principal não é o Crespo. Acho que o Crespo pode sim ficar mais um pouco, pode ficar até o meio de 2026, ver o que vai acontecer, mas assim, também não sabemos se ele vai ficar, né? Mas eu acho que o Crespo, minha opinião, é que o Crespo pode sim ficar mais um tempo, porque hoje é inacreditável, é inaceitável o que fizeram com o São Paulo e com a cara mais lavada, a cara mais de pau possível, chegam pra nós e falam que tá tudo bem. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou nunca deixar de lutar pelo São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Que não é isso aí. O São Paulo está sequestrado. Eu nunca vou deixar de lutar pelo São Paulo. A forma que eu tenho de lutar é por aqui, me posicionando. Esse canal aqui, ele não é só meu, ele é nosso. Comentem quem quiser alguma coisa. Deixa o like, tentem hypar o vídeo, deixar o like. E tentem compartilhar também quem quiser. Para quem realmente está preocupado com São Paulo. Assim como o Luiz Gustavo, quem quer expor a verdade. Quem quer expor tudo o que está acontecendo. Obrigado de coração a todos vocês. Nada que aconteceria, esse canal não existiria se não fosse por cada um de vocês. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.